Você não está cansado à toa. Se você anda cansado o tempo todo, mesmo em dias em que aparentemente você não fez tanto assim, existe algo acontecendo que você ainda não percebeu com clareza. E o mais importante, não adianta tentar resolver isso apenas com descanso físico, porque o problema não começa no corpo. A maioria das pessoas interpreta o cansaço de forma superficial. Dorme mais, tenta desacelerar, tira um tempo, muda a rotina e ainda assim continua cansada. Isso começa a gerar confusão, porque se o corpo descansou, por que a sensação de esgotamento continua? A resposta começa a aparecer quando você muda a pergunta. O problema não é o quanto você faz, é o quanto você carrega. E isso muda completamente a forma de enxergar o que está acontecendo com você. Quando a gente fala em carga, não estamos falando apenas de tarefas, compromissos ou responsabilidades do dia a dia. Estamos falando de carga emocional, carga mental e carga energética, coisas que não são visíveis, mas que têm um peso real. Você carrega emoções que não resolveu, situações que ficaram abertas dentro de você, conversas que nunca aconteceram, mágoas que você decidiu ignorar achando que o tempo resolveria. Só que o tempo não resolve aquilo que você não encara. Ele apenas acumula. E esse acúmulo vai consumindo energia de forma silenciosa. Você também carrega relações que te drenam. Pessoas que muitas vezes, sem perceber, despejam em você as próprias frustrações, conflitos e desequilíbrios. Pessoas que exigem sua atenção, sua escuta, sua presença, mas que não devolvem na mesma medida. E isso não acontece apenas em relações ruins. Às vezes acontece com pessoas próximas, com quem você gosta, com quem você convive diariamente. E justamente por isso, é mais difícil de perceber. Você começa a normalizar o desgaste. Você também carrega ambientes, lugares que à primeira vista parecem normais, mas que têm uma densidade diferente. Pode ser um ambiente de trabalho pesado, uma casa com tensão constante, um círculo social onde sempre existe conflito, crítica ou negatividade. Você entra nesses lugares de um jeito e sai de outro, mais cansado, mais pesado, mais desanimado. E muitas vezes você não associa isso ao ambiente. Você acha que o problema está em você, mas não está. E talvez o fator mais constante de todos seja a sua própria mente. Pensamentos repetitivos, preocupações que não param, cenários que você cria e recria o tempo inteiro. A mente que não desacelera continua consumindo energia, mesmo quando o corpo está parado. Você pode estar deitado, sem fazer nada, e ainda assim se sentir completamente esgotado, porque sua mente não descansou. Agora junta tudo isso: emoções não resolvidas, relações desgastantes, ambientes pesados e uma mente que não para. Isso é carga. E essa carga vai se acumulando ao longo dos dias, semanas, meses, até se tornar um estado constante de cansaço. Na Umbanda, existe um entendimento muito claro sobre isso. Você não se desgasta apenas pelo que faz. Você se desgasta principalmente pelo que você troca. Energia está em movimento o tempo inteiro. Você troca energia com pessoas, com ambientes, com situações, com seus próprios pensamentos. E o problema é que a maioria das pessoas não percebe quando essa troca está desequilibrada. Não percebe quando está dando mais do que deveria. Não percebe quando está absorvendo coisas que não são suas. Não percebe quando está entrando em ambientes que drenam mais do que contribuem. E quando você não percebe, você não protege. Você já saiu de um lugar mais cansado do que entrou? Já conversou com alguém e, sem motivo aparente, sentiu sua energia cair? Já teve a sensação de que algo te puxou para baixo mesmo sem acontecer nada concreto? Isso não é coincidência. Isso é troca energética. E muitas vezes você está pagando essa conta sem perceber. O grande problema é que quando você não entende isso, você começa a interpretar o cansaço de forma errada. Você acha que está fraco, acha que está desmotivado, acha que falta disciplina, acha que falta força de vontade.
Mas na realidade, você está lidando com um nível de desgaste que não é visível, mas é completamente real. E tentar resolver isso apenas com esforço piora ainda mais a situação. Porque você começa a se cobrar mais, exigir mais de si mesmo, tentar produzir mais, estando já esgotado. É como tentar correr com o tanque vazio. Você até se move por um tempo, mas o custo é alto, e cedo ou tarde você trava. Por isso, o primeiro passo não é fazer mais, não é se esforçar mais, não é se cobrar mais. O primeiro passo é perceber. Perceber quem te esgota. Perceber quais situações te deixam mais pesado. Perceber em quais ambientes sua energia muda. Perceber quais pensamentos estão constantemente drenando sua energia. Isso exige consciência. E consciência muda tudo. Quando você começa a observar, você começa a identificar padrões. Você percebe que não é um cansaço aleatório. Existe uma lógica, existe uma repetição, existe uma causa. E quando você entende a causa, você começa a ter poder sobre a situação. A partir daí, você pode começar a ajustar. Talvez seja necessário criar limites com algumas pessoas, não no sentido de cortar relações de forma impulsiva, mas de entender até onde você pode ir sem se prejudicar. Talvez seja necessário reduzir o tempo em certos ambientes, ou pelo menos entrar nesses ambientes com mais consciência, mais presença, mais firmeza interna. Talvez seja necessário reorganizar sua mente, não no sentido de controlar cada pensamento, mas de perceber quando você está preso em ciclos que só drenam sua energia. E, principalmente, entender que nem tudo o que você sente é seu. Nem tudo o que você carrega deveria estar com você. Essa percepção muda completamente a forma como você vive, porque tira de você um peso que você nem sabia que estava carregando. Seu cansaço não é falta de descanso, é excesso de carga invisível. E enquanto você tentar resolver isso apenas descansando o corpo, você vai continuar preso nesse ciclo. Existe um ponto muito importante aqui. Proteger sua energia não é se isolar do mundo. Não é se fechar. Não é viver com medo ou paranoia. É ter consciência. É saber onde você está entrando. É saber com quem você está se conectando. É saber o que você está permitindo que permaneça com você. Isso é maturidade energética. E isso não tem nada de misticismo exagerado. Tem a ver com presença, percepção e responsabilidade sobre si mesmo. Quando você começa a aplicar isso, o impacto é claro. O cansaço diminui, a mente fica mais leve, as decisões ficam mais claras. Você começa a recuperar uma energia que parecia perdida. E isso não acontece porque você fez algo extraordinário. Acontece porque você parou de se drenar. A maioria das pessoas vive em um estado constante de drenagem e acha que isso é normal. Acha que faz parte da vida adulta. Acha que é o preço das responsabilidades. Mas não é. Existe uma diferença enorme entre estar cansado por esforço real e estar esgotado por excesso de carga invisível. E se você não entende essa diferença, você continua tentando resolver o problema errado. Agora, existe um ponto ainda mais profundo que precisa ser entendido. Nem sempre você vai conseguir reorganizar tudo isso sozinho. Consciência é o primeiro passo. Mas em muitos casos, você precisa de suporte. Precisa de um ambiente que ajude você a se reorganizar. Precisa de um espaço onde essa carga possa ser descarregada. E é aqui que a espiritualidade deixa de ser teoria e passa a ser prática. Uma das formas mais diretas de lidar com isso é intensificar sua presença em um terreiro. Seja trabalhando, se você já faz parte, ou simplesmente participando de uma gira. O terreiro não é apenas um espaço ritualístico. É um campo de reorganização.
Ali, existe uma estrutura energética que favorece o equilíbrio. Você chega de um jeito e muitas vezes sai de outro. Mais leve, mais centrado, mais alinhado. E nem sempre você consegue explicar racionalmente o que aconteceu. Mas você sente. E isso é o que importa. Além disso, existem práticas simples que ajudam muito nesse processo. Os banhos de ervas, por exemplo, são recursos tradicionais de limpeza e reorganização energética. Eles ajudam a aliviar aquilo que foi acumulado no dia a dia. O sal grosso, quando utilizado de forma consciente, também pode auxiliar nesse processo de descarrego. Mas é importante entender que essas práticas não são mágicas. Elas não substituem a consciência. Elas complementam, elas ajudam, elas apoiam. Mas o centro continua sendo você. E acima de tudo, existe um ponto essencial: o alinhamento com seus guias e protetores. Porque no fim, não se trata apenas de tirar o que está pesado. Se trata de se conectar com algo que sustenta você. Se trata de entrar em ressonância com uma frequência mais equilibrada, com uma presença mais firme, com uma consciência mais clara. Na Umbanda, isso está profundamente ligado ao amor e à paz de espírito, não como conceitos abstratos, mas como estados reais de alinhamento. Quando você começa a se aproximar disso, sua energia muda, sua forma de perceber muda, sua forma de reagir muda. E essa aproximação pode acontecer de várias formas: através do terreiro, através dos passes, através dos banhos, através das orações e até mesmo através dos pontos de louvor aos orixás, que não são apenas cantos, são formas de conexão, formas de sintonia, formas de elevar sua frequência e reorganizar seu estado interno. Nada disso precisa ser forçado, nada disso precisa ser vivido de forma automática, mas tudo isso está disponível. E quando você começa a acessar essas ferramentas com consciência, você deixa de apenas sobreviver ao cansaço e começa a entender como realmente se fortalecer. Porque no final, não é só sobre evitar o desgaste, é sobre aprender a se reequilibrar, é sobre sair do automático, é sobre parar de carregar sozinho aquilo que você nem deveria estar carregando. Você não está cansado à toa. Existe um motivo, existe um padrão, existe uma lógica. E quando você começa a enxergar isso, você começa a recuperar o controle. Não sobre tudo, mas sobre aquilo que realmente importa: sua energia, sua presença, sua direção. E isso muda tudo. Porque no final, não é sobre fazer mais, não é sobre aguentar mais, é sobre viver com mais consciência e parar de se perder no que nunca foi seu.